Olá, eu sou o João Neto, um amigo de Jesus Cristo. Estou chegando para continuarmos com as devocionais da nossa semana 47, do livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Esses vídeos de devocionais estão sendo produzidos pelo Ministério Permanecer e pelo Instituto Jesus Cristo. E chegamos então no dia de segunda-feira, da semana 47. Segunda-feira, semana 47 do devocional de Stanley Jones. E o título para esta segunda-feira é uma pergunta de Stanley Jones. A seguinte pergunta: acreditava mais em problemas do que em soluções? Acreditava mais em problemas do que em soluções? Acompanhe então comigo as palavras de Stanley Jones para esta segunda-feira. Ontem, vimos que devemos resolver o problema da guerra sobre a perspectiva de Cristo. Foi isso que vimos no domingo, ontem. Quem se opõe, argumenta, abre aspas. É muito bom falar que devemos olhar para o nazareno e não para os nazistas. Mas o que fazer com Hitler? Esta é a pergunta dos que se opõem. Esta ideia de olhar para o nazareno e não para Hitler, para os nazistas, foi a ideia da devocional de ontem, o dia de domingo. A resposta, então, diz Stanley Jones, é simples. Abre aspas. Não fui eu quem gerou Hitler, é assim que Deus nos diz, e os seus seguidores. Foi você que o gerou. Você os produziu por causa do seu método e depois os colocou à minha porta, dizendo: o que você vai fazer com eles? Eu não os teria produzido se você tivesse adotado o meu método e o meu programa. Hitler e os seus simpatizantes não teria surgido se fosse assim. Você os produziu por causa do seu método e depois diz que devemos nos livrar deles do mesmo modo? Não funcionará. Trata-se de um ciclo vicioso. O general Dwight, quando voltou da Guerra da Europa, disse algo muito importante. Não se pode produzir a paz por meio do ódio e das armas. Contudo, o ódio e as armas são o capital no comércio da guerra, a própria essência dela. Segundo o general, teremos que abandonar a mentalidade e o método da guerra se quisermos ter paz. Eu desconfiaria de uma mentalidade e de um mecanismo que teria que ser abandonado no momento de seu maior triunfo. O raciocínio e o método devem estar errados. No fim da guerra, não tive de abandonar a minha mentalidade, nem o meu método para ter paz. Meu universo moral era o mesmo antes, durante e depois da guerra. E tenho certeza de que se as pessoas aplicarem a mentalidade e o método do cristão, não haverá mais guerras. E se as pessoas não responderem ao caminho de Cristo, pergunta Stanley Jones, então a resposta é: aumente a dose do caminho de Cristo. Uma vez que o paciente não melhora quando oferecemos pequenas doses do espírito cristão e grandes doses do espírito de guerra, não devemos deixar de oferecer o espírito cristão que cura e dar-lhe apenas o veneno do espírito da guerra. Não faz sentido. Aumente, então, a dose cristã. Um soldado que havia acabado de voltar da Europa, devastada, disse-me, fala Stanley Jones, criamos mais problemas para a Europa do que soluções. Que veredicto, diz Jones. Depois de derramar o sangue de milhões e gastar bilhões em dinheiro, chegamos a esse resultado. Mais problemas criados do que resolvidos. Perceba, ontem nós dissemos que se o caminho que é Jesus está certo, então a guerra está errada. E se a guerra está certa, então o caminho que é Jesus está errado. Porque o caminho que é Jesus e guerra são coisas incompatíveis. Mas nós já chegamos à solução, revelados no Espírito Santo. Que Jesus, o caminho de Deus para nós, esse sim é o certo. E Jesus é aquele que põe fim às nossas guerras interiores e às guerras que estão também em torno de nós.
Agora, no dia de hoje, Stanley Jones apresenta para nós o custo-benefício de seguir um dos dois caminhos. Ele diz que se seguirmos o caminho da guerra como aquele que é certo, então todos os envolvidos irão perder. Mas se escolhermos seguir o caminho de Jesus, que é aquele que destrói as guerras, e definirmos que ele, Jesus, está certo, então todos vão ganhar. Porque no caminho de Jesus, a agenda do dia é a paciência. Porque no caminho de Jesus, o que temos para oferecer no dia é o amor. Porque no caminho de Jesus, o que podemos entregar ao outro é o perdão. E a partir desses frutos que estão no caminho de Jesus, dessas pegadas que deixamos de Cristo no caminho que é Cristo, a guerra não tem vez. A guerra não floresce. Mas se escolhermos o caminho da guerra como a verdade, o que é certo, então teremos um alto custo e um baixo benefício. Porque no lugar do perdão teremos ódio, da paciência, nós teremos impaciência e não conseguiremos nos dominar. No lugar do amor, nós teremos rejeição. Perceba, toda vez que escolhemos esse caminho que é a guerra e não o caminho que é Jesus, todos nós vamos sair perdendo. Você sabe que isso é real. Talvez você esteja ouvindo esse devocional no dia de hoje e você esteja metido bem no meio de uma guerra. Talvez numa guerra matrimonial entre pais e filhos, numa guerra no seu trabalho, na sua igreja, numa guerra com seus parentes da família estendida. E você sabe que em nome da sua certeza, em nome da sua verdade, em nome de garantir a guerra que você construiu como aquilo que é certo, você e todos os envolvidos estão perdendo. Stanley Jones está nos convidando hoje para abrir mão das nossas certezas, para abrir mão das nossas impaciências, ódios e rejeições, e abraçar o amor, o perdão e a paciência que só no caminho que é Jesus são encontrados. Então as guerras vão embora, as guerras são destruídas, porque aonde Jesus, o caminho de Deus dado a nós, se torna a agenda do dia, não há espaço para guerra. Então lembre, quando a guerra está certa, todos saem perdendo. Mas quando o caminho que é Jesus é aquilo que escolhemos como o que é certo, porque é, então todos saem ganhando. Esse é o custo-benefício. Espero que essa devocional tenha te abençoado no dia de hoje e nos vemos amanhã.